Olá, aqui é a Cristiane. Você está prestes a ver a gravação do Almoço com a Cris, onde eu junto tudo o que eu aprendi e vivi nos mais de 10 anos de experiência no campo de batalha, treinando mulheres para ter um autocontrole emocional forte e duradouro. E agora é a sua vez, por isso eu estou compartilhando com você, para que você também possa ter o total autocontrole sobre as suas emoções e não deixar mais que elas seja a peça que norteia o rumo da sua vida. Então, vem comigo. Quero desejar a todas que estão aí, a todas as capitãs, quando eu falo capitãs, são aquelas mulheres que realmente assumem o comando da sua vida, gerenciando cada vez mais e melhor as suas emoções. Quero te contar que eu estou muito feliz em ter cada um de vocês aqui comigo nessa tarde de hoje. E eu quero convidar vocês a enviar, vamos realmente acessar uma das grandes leis, que é de dar e receber. Vamos compartilhar, encaminhar aviãozinho e convidar mais pessoas a estarem com a gente nesse momento de hoje, nesse bate-papo. Vamos aumentar essa corrente do bem. Quanto mais a gente compartilha, quanto mais vocês colocam amor aí, mais eu compartilho e caminho energia boas também para vocês. Então, convido você a acessar essa grande lei universal, que é de dar e receber, de agir e reagir. Vamos realmente fazer com que essa informação, com o que eu tenho para compartilhar com vocês, chegue a mais pessoas. Se você está assistindo a edição gravada, coloque aí também, posteriormente, quem for assistir, coloque mais amor aí também, para que a gente possa levar mais informação para as mulheres deste Brasil e deste mundo. Como é bom, como é maravilhoso poder levar um pouquinho do que a gente entende de conhecimento para você conseguir gerenciar mais e melhor as suas emoções. E o nosso tema de hoje é referente quantas vezes a gente quer ter resultados e a gente desiste ali no meio do caminho por não ter alguém ali que pegue na nossa mão, por a gente não ter o apoio que a gente tanto necessita para a gente continuar seguindo e a gente para. E muitas vezes é ligado à nossa profissão, é ligado aos estudos, é ligado à nossa qualidade de vida, à busca por um tratamento, algum tratamento de doença e tantos outros itens. E nosso tema de hoje é quantas vezes a gente quer ter resultados, mas a gente desiste no meio do caminho por a gente não ter alguém ali que pegue realmente na nossa mão e nos direcione, apresentando algum método, alguma ferramenta que nos leva a seguir adiante. Eu quero começar compartilhando com vocês o que aconteceu comigo. Eu falo que lá atrás, enquanto criança, muitas vezes eu tinha várias dificuldades da fala, referente à obesidade, e muitas vezes eu confesso que eu desisti realmente durante o meu caminho, por não ter aquele apoio que a gente precisaria. Tinha o apoio dos meus pais, sim, mas não de um profissional específico. Isso acontece, a gente fica buscando, minha mãe ficou buscando meios paliativos, até que minha professora indicou, você tem que procurar um profissional específico da fala, tem que procurar um fonoaudiólogo. Enquanto ela não procurou o profissional específico, eu não consegui verdadeiramente distanciar do problema e resolver o problema que eu tinha lá enquanto criança. Às vezes a gente tem aquele sonho de empreender, fala assim, nossa, eu vou montar o meu negócio, quero empreender e fazer realmente desse projeto que eu tenho no papel algo que seja lucrativo. Mas a gente começa, a hora que a gente vê as dificuldades de se tornar uma empresária, um empreendedor, a gente acaba durante 4, 5, às vezes até dentro dos 12 meses desistindo. De acordo com estatísticas, a maioria das empresas se fecham dentro de 12 a 24 meses. Por quê? Porque realmente pensa que do outro lado é tudo muito mais simples e quando lidar ali com a realidade, percebe que as dificuldades são muito maiores, tanto relativa à carga tributária, como a gerir, a realizar compra, como controlar estoque. Então vai muito mais longe. Então se faz necessário a gente buscar também auxílio e acompanhamento para que a gente possa continuar seguindo e obter mais e melhores resultados, seja enquanto empreendedor, seja enquanto gerir melhor as nossas emoções. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é de iniciar algo e dar continuidade. E a gente acaba desistindo ali, no meio do caminho, por não ter aquele resultado rápido que a gente tanto gostaria. Isso acontece porque a gente, às vezes, não tem um método, não tem ali alguém para nos acompanhar, para nos direcionar, para não deixar a gente desistir.
E quando a gente tem alguém, fica tudo assim, realmente muito mais fácil. Eu falo que a ajuda do outro, o incentivo do outro, né, motiva a gente a continuar seguindo. E não tem que ser qualquer outro, não. Tem que ser alguém especialista que entende, que te ajuda, né? Como eu estava contando a minha história, quem acabou de entrar aí, às vezes perdeu um pedacinho. Eu tinha um grande problema na fala e minha mãe muitas vezes ficava buscando, né, alternativas paliativas, ela mesma, a estar tentando me ajudar, né, para que eu conseguisse falar e expressar da melhor forma. Até que um dia minha professora chamou ela para a reunião dos pais, e após a reunião pediu para ela esperar. E naquele dia da reunião, né, a professora disse para minha mãe que ela precisava de procurar um especialista, um fonoaudiólogo, um psicopedagogo, para me ajudar, porque senão eu não ia conseguir acompanhar o nível da turma. Porque enquanto todos estavam falando, a Cristiane ficava ali, acuada no canto, sem se relacionar, porque ela não conseguia falar, né? As palavras não saíam. Ia falar, a professora falava, oia, né? Ninguém entendia nada. E isso acabava dificultando e gerando uma série de travas emocionais da Cristiane enquanto criança. Que só mais tarde, né, que veio a entender que aquilo era relativo àqueles fatores lá enquanto criança. Né? Então a gente às vezes fica postergando, deixando para amanhã e depois, pensando que é algo simples, né? Às vezes cuidar da gente mesmo, ou cuidar do nosso negócio, da nossa carreira, e as coisas não fluem, né? Não aproxima realmente da forma que a gente gostaria. Né? Para quem não me conhece, sou Cristiane Alves Braga, né? Sou criadora do método Libertes, sou especialista em desenvolvimento humano e análise comportamental e ajudo mulheres a realmente gerir melhor as suas emoções, a assumir, né, de forma mais motivada a sua vida, para que ela possa realmente aproximar dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Ajudo elas a saber lidar com seus medos, com as suas travas emocionais. Sou escritora ativacional, né? Sou escritora de 2 livros, Autoconhecimento e Empoderamento, e também Ouse Além. São livros que realmente proporcionam, né, grandes transformações para aquele leitor que empenha e vai do início até o fim. Eu falo que o especialista, ele ajuda você, né, a entender quando as dificuldades surgem, por que elas surgem e como você pode fazer para enfrentar cada dificuldade. Eu falo que nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Vai ter dia que você vai acordar e tá tudo bem, tá tudo certo, mas tem dia que você acorda um pouco desanimada, né, um pouco cabisbaixo. E é nesse momento que a gente precisa de entender, será que eu consigo nortear a minha vida sozinho? Né? Eu falo, tem uma cliente minha que ela sempre fala, Cristiane, eu pensava que estava tudo certo, até eu conhecer, né, o processo do método Libertes. Quanta coisa eu descobri que eu pensava que eu estava fazendo da melhor forma e hoje eu faço de forma totalmente diferente e tem muito melhores que antes. Então, você precisa se dar essa abertura, entender o que você pode fazer por você, o que você precisa de buscar para você realmente aproximar dos resultados que você tanto precisa, seja na sua vida ou na sua carreira, né? E tudo isso, quando a gente entende, né, a nossa mente, o nosso coração, quais que são os impulsos, quais as emoções a gente está enfrentando, né, diante de uma situação, o que leva você, né, quais as situações que remetem você a ter medo, a se sentir uma insegurança. Eu quero convidar você nesse momento a pensar quais situações que você geralmente enfrenta ou que você, no seu dia a dia, você lida e que gera algum medo. Quais situações que gera você o sentimento de incapacidade? Porque a partir do momento que você entende essas situações, fica mais fácil de você gerir melhor, né, as suas emoções. Você consegue realmente nortear e entender o que eu preciso de mudar, o que eu preciso fazer a partir de agora para me direcionar minha vida para uma vida de resultado, para uma vida de propósito. Né? É você ter aquela tomada de consciência de que você ainda não se conhece nem um terço. Né? Que você precisa se conhecer. E como você vai se conhecer sozinho? Você acha que você tem todas as ferramentas? Tem todo o controle, tudo que você precisa para você se conhecer o suficiente? Ah, Cristiane, eu consigo pesquisar na internet, eu consigo buscar meios. Peraí, mas realmente esses meios são meio efetivos? Agora, quando alguém, né, que já enfrentou uma situação assim, que já passou, né, que já atendeu N casos, vamos dar um exemplo de um médico, né, que é um especialista ali na cirurgia plástica. Quantas cirurgias que ele já fez? Né? Quantos procedimentos que ele já realizou? Então ele tem confiança, ele tem autonomia de te ajudar e te orientar da melhor forma possível,
do que, às vezes, um clínico geral, né? Eu já enfrentei momentos assim que eu pensei que eu não iria conseguir. Mais ou menos quando eu tinha em torno de 19, tem pouquinho tempo, mais de 20 anos atrás, né? Tinha uns 19 anos, e eu trabalhando normal, essa época eu fazia faculdade, né? Tava arrumando para casar, e tudo, aquela correria, aquela agitação, e eu lá trabalhando no ambiente de trabalho, de repente a Cristiane trava, né? E ela trava, não consegue mexer as pernas, não consegue mexer os pés. Era uma dor, assim, como se tivesse pegado uma faca, né, enfiando ali na coluna, uma dor que eu sentia, assim, tremenda, que ardia e eu não conseguia mover. E de repente, né, eles ligam para o SAMU, e a SAMU, né, demorou um pouquinho, chega para me pegar, e a Cristiane, lembro como se fosse hoje, sabe, eles chegando, e tudo que mexia em mim doía muito, e eles me tiraram com a maca pela janela, lá do escritório, e eu saí pela maca e fui para o hospital. E chegando lá no hospital, aquela dor era tão intensa e eu não conseguia mexer. E assim, a única coisa que eu sabia era realmente chorar. Chorei, e a dor nada de amenizar. E eles aplicaram um remédio que aos poucos foi melhorando aquela tamanha dor. E eu nada consegui movimentar. E depois assim, fiquei internada, depois de 1 dia e meio, né? Eu percebi que eu fui me acalmando e fiz vários exames, e diante de todos os exames, né, que eu fiz, não foi encontrado nada, né? Não tinha nada assim, falar que era uma vértebra, não, era tudo mental, era o excesso às vezes da correria, da agitação, das preocupações com o casamento, com o trabalho, com a faculdade. Foi o acúmulo de carga muito pesada, né, que aconteceu ali naquele momento, que gerou toda aquela confusão das emoções, que desencadeou, né, na paralisação das minhas pernas, dos meus pés, e aquela dor imensa, que parecia que estava comprimindo ali o nervo da minha coluna, e eu não conseguia movimentar nada, né? E o que eu percebo? A partir daquele momento foi um despertar, né, para mim procurar, peraí, se eu tô aqui internada e de acordo com os exames eu não tenho nada, o que levou eu a chegar a esse estágio? Eu fui buscar, né, fui buscar ferramentas, fui começar a fazer cursos, fui começar a me entender, a me conhecer, né, fiz acompanhamento com terapeutas, depois com psicólogo, fui fazer curso, minha primeira formação em análise comportamental, fui estudar psicologia positiva, fui entender, né, sobre inteligência emocional, sobre coach e várias outras ferramentas. Eu percebi que de mim eu conhecia só a pontinha, que é o profundo, as extremidades, o que estava causando tudo aquilo, eu não sabia de nada, né? E muitas coisas, resquícios lá de quando eu era criança, né, que foi juntando, foi um acúmulo. Quantas vezes a gente vai acumulando e chega um momento a gente explode, né? E a gente precisa de entender e saber gerenciar essas nossas emoções, para que você não chegue ao estágio que eu cheguei, né, de paralisar, de não conseguir se movimentar. Então, todas as pessoas, né, com quem eu convivi, né, desde o terapeuta, o psicólogo, o fisioterapeuta, né, que me ajudou, né, os cursos que eu fui buscando para me conhecer, todos eram especialistas que me ajudou a criar e a entender a nova versão da Cristiane, que se eu continuasse sem cuidar de mim, sem reservar um tempo para mim interiorizar, para me saber respirar, para me saber meditar, né, aguçar minha espiritualidade, eu ia continuar travada, sem resultados. E não era esse estágio que eu queria. Estava me arrumando para casar, para organizar as coisas, e eu precisava ter um equilíbrio, precisava de ter um norte. E esse equilíbrio, esse norte só foi possível com acompanhamento, né, de um profissional que estava ali comigo. Quero convidar você que está comigo, né, a realmente encaminhar aviãozinho aí, convidar mais pessoas. Vamos aumentar essa corrente do bem, vamos fazer com que mais pessoas tenham acesso, né, a esse conteúdo dessa aula hoje, que realmente está incrível. E você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, bora pra lá, Cristiane Portal, a se inscrever. Nós estamos transmitindo também ao vivo pelo canal do YouTube e também pela nossa página do Facebook, Cristiane Portal. Então, te vejo lá, hein? E tem também a nossa comunidade Liberdade Feminina,
Depois, se você quiser fazer parte, é só você também encaminhar uma solicitação para mim, que eu encaminho você lá. Eu compartilho conteúdos exclusivos, que eu compartilho com minhas clientes, eu estou abrindo para você. Eu falo que há sempre, né, que a vida sempre coloca nós em situações às vezes difíceis, que a gente não sabe, né, como enfrentar verdadeiramente, né, essa dificuldade, esses problemas. E quando a gente aprende a gerenciar melhor as nossas emoções, a dominar, né, e que a gente sozinha a gente não vai conseguir, eu falo que a gente consegue, né, a chave para novas portas, né, tanto do nosso autoconhecimento, tanto como a nossa chave da nossa prosperidade, do nosso desenvolvimento humano. Eu acredito que a única forma da gente fazer, né, fazer valer as tristezas, as dores, né, os nossos choros, os nossos medos, os problemas, né, é a gente entender que os nossos medos, que as nossas travas emocionais, que as nossas tristezas, tudo isso tem solução. Que tudo isso tem jeito. Então, o primeiro passo, a primeira chave é você entender que para suas dores, para os seus medos, para as suas travas emocionais, para os seus bloqueios, tudo isso tem solução. Tudo isso tem jeito. E eu lá atrás sempre pensava que os problemas, que as dificuldades eram maior que eu, que eles dominavam. A partir do momento que eu entendi. E isso é natural, a gente achar que o problema é maior que tudo, que a gente não vai resolver, que não vai dar certo. Isso é natural da gente enquanto ser humano, a gente não pode permanecer nesse estágio. A gente não pode acreditar que o problema, que as dores, que o sofrimento é maior que o ser divino especial que você é. Você é muito maior do que seus problemas. Você precisa de acessar, né, a sua capacidade. Eu falo que o medo é um dos principais sentimentos, né, que ele evidencia diante de uma situação de perigo. Então, diante de algo que sai do seu controle, o primeiro sentimento que aparece é o medo. Peraí, você tem medo de quê? Quais são os seus maiores medos? Né? Foi assim que eu comecei o nosso bate-papo de hoje. Você que entrou agora, você sabe quais são os seus maiores medos? Você tem medo de perder a sua mãe? De perder o seu pai? Você tem medo, às vezes, de perder o seu emprego? Você tem medo, às vezes, de finalizar aquele relacionamento? E aí, o que você tem medo? Porque o medo está muito ligado à nossa incapacidade. A incapacidade de alcançar novas alternativas, de buscar novos meios, para que a gente possa alavancar a nossa vida, para a gente possa gerir melhor as nossas emoções. Sempre enfrentaremos as realidades, né, que nos causam medo, levando essas realidades nos leva a gente a distanciar da nossa coragem, a distanciar da nossa capacidade. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Você quer realmente vencer, você quer ousar. Você, todos nós temos direito, né, de sentir medo, de sentir tristes, de sentir às vezes incapaz, mas a gente não pode permanecer nesse sentimento. Se você vive, né, nessa atual conjuntura, presa e permanente nesse sentimento, você precisa de reconhecer que você precisa de ajuda. Você precisa de reconhecer que você não precisa, né, desistir. Você precisa de novos meios. Você precisa de alguém que te incentiva. Você precisa de alguém que está ali para te acompanhar, para te nortear. Nós precisamos saber que nós temos tanto recurso para enfrentar os momentos, como também a outra pessoa, que tem muito mais capacidade que o especialista. Né? E com a ajuda de alguém fica mais fácil. Fica mais fácil da gente nortear, da gente seguir. Fica mais fácil da gente entender, da gente enxergar que existe, né, outros meios, outros caminhos, outras formas para a gente lidar com aquele momento. E como que você vem gerenciando esses medos? Acredito que quando nós não temos a capacidade, né, de gerenciar os nossos medos, as nossas travas emocionais, a gente fica ali com aquele sentimento de medo, de impotência, e a gente não move. A gente às vezes busca por jeitos mais paliativos, mais fáceis, que às vezes não nos leva a lugar nenhum, né? Que foi o nosso bate-papo da nossa live da semana passada. Então a gente fica ali presa naquelas crenças, fica ali apegado. E só por aqui, só com consultas na internet eu vou ter resultado. Só com pesquisa, só com esse blá 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 aqui vai dar certo. Mas será que verdadeiramente vai te levar a algum lugar? Né? O remédio genérico tem a mesma, né, entrega do remédio
que é o verdadeiro, que é o legítimo. Quando você toma um remédio, né, igual para dor de cabeça, e quando você toma um outro remédio que é específico, né, que não é, vamos falar, às vezes é um remédio direto, que foi seu neurologista que receitou, qual que vai ter mais efeito? Vai ser o Doril ou que o neurologista te receitou para aquela dor de cabeça? Me responde, qual que você acha? Né? E é diante de tudo isso, dessa imensidão de alternativas que a gente tem à nossa volta, para a gente escolher, que a gente precisa escolher, né, o melhor caminho. Hoje eu quero compartilhar a história do João. Esse nome João, estou utilizando um nome fictício, né? Não é o nome da pessoa verdadeira. Ele é um pai de família e ele tinha 2 filhos. Já era casado, já tinha algum tempo, 8 anos. E seus filhos, né, estudava, era casado, tinha uma vida normal enquanto trabalhador. A esposa dele ficava em casa, cuidando da família, com preparação, né, do almoço e da casa. Né, e todos os dias eles acordavam juntos, faziam o café, tomavam o café ali junto e dava tudo certo. Os meninos geralmente acordavam um pouco mais tarde e eles sempre saíam muito cedo para ir trabalhar. Então ele e sua esposa sempre tomavam café junto. E passaram-se alguns anos, né? Ele com esse mesmo ritual, despedia da esposa, ele sempre falava, fica com Deus, e ela vai com Deus também. Né? Foram passando alguns anos e o seu filho, já com 5 anos, descobriu que ele estava com leucemia. E aí foi como se jogasse, né, um balde de água fria, realmente tudo ficou muito mais difícil. E ele se viu realmente ali sem chão, sabe? Achou que esse era um grande problema e que não estava na mão dele ali para resolver. Né? Como ele iniciou o tratamento na sua própria cidade e ali não tinha muito recurso e ele conseguiu, né? Depois de muita busca, de muita insistência, conseguiu transferência para Belo Horizonte, né? Para um hospital que chamava, se eu não me engano, Felício Roxo. E lá, né, começou o tratamento da leucemia, né, com o filho. Tinha que ir e voltar muitas vezes, às vezes a esposa ia, ficava lá sozinho, mas com o tempo a esposa também foi cansando, porque o tratamento foi um pouco demorado, era demorado. Então ele teve que se ausentar, né, do trabalho, pegou todas as férias, as horas extras, foi compensando tudo, foi indo, não tinha mais horas. E ele precisava de acompanhar o filho também, não queria deixar só a esposa naquela situação. E foram passando meses e meses, né, e acabou que ele se desligou do emprego. E ele naquela situação, enquanto pai, enquanto homem de família, desempregado, piorou ainda mais a situação. Porque ele era a base, ele era o norteio, e ele acreditava que ele que era o responsável de carregar ali, né, o mundo nas suas costas, que ele não precisava de pedir ajuda a ninguém, e que ele precisava de conseguir colocar o sustento na sua casa. E diante da dificuldade do filho, né, internado, fazendo tratamento de leucemia, e ele desempregado, ele começou até a pensar em morrer, em tirar sua própria vida. E naquele momento, ele conversando com a esposa, né, que ele havia tentado fazer isso, ele ficou ali, ela ficou assim, triste, falou assim, amor, a gente precisa de buscar, né, ajuda, você precisa de entender, né, que esse momento vai passar, e por mais que ela explicava, ele não entendia, e depois de muito insistir, né, ele conseguiu buscar ajuda, né, e a partir do momento que ele iniciou um tratamento, né, com psicólogo, com psiquiatra, ele conseguiu vencer esse momento. O filho, né, conseguiu se curar. Então, quantas vezes a gente se vê lá no fundo do poço, né, sem alternativas, sem achar que a vida tem jeito, e a gente entra num estágio profundo, né, de depressão, de medos, de travas emocionais. E aí que eu convido você a reservar um tempo, né? Peraí, realmente eu estou no caminho certo? Essa dor, esse sentimento, esse medo que eu estou enfrentando, será que eu não preciso de ajuda? Será que eu não preciso de algo mais específico para me vencer esse momento? Eu te pergunto, né? E diante do medo, né? A todo momento ele se sentia lá incapaz, triste, né? Porque ele era a base, o sustento da família. O que você vem escutando, né, dos seus medos, né, que move você a acreditar que isso é verdade? O que você vem escutando dos seus medos que move você a acreditar que essa fala que fica aí te atormentando é verdade? Saiba, capitão, que não é.
Saiba que essa fala é realmente a resposta dos seus medos, dos seus bloqueios. Não é você verdadeiramente. Então a gente não pode dar ouvido a elas. A gente precisa de dar ouvido ao que fala mais alto, ao amor. Dar ouvido à sua crença positiva. A dar ouvido que existem pessoas que esperam o melhor de você, que esperam o seu sorriso, o seu muito obrigado, que se espelhem em você. Então não dê ouvido a seus medos, às suas travas. Dê ouvido ao que te fortalece e faz você seguir. Nós também, vivemos situações diante de um fato, por exemplo, quando algo dá errado ali diante de nós. Você planeja as coisas para sair da melhor forma possível, mas nem sempre sai da melhor forma possível. Porque a gente pensa que a gente consegue, às vezes, assumir o controle de tudo, ser mãe, ser profissional, ser esposa, ser ali empresária. E às vezes a gente não consegue ser uma empresária efetiva de sucesso, a gente não consegue ser uma mãe efetiva de sucesso. Então o que a gente precisa de entender? O que eu preciso de buscar? A ajuda de quem que eu preciso para mim ser uma melhor profissional? O quanto eu preciso me reconhecer? O quanto eu preciso conhecer os meus medos e as minhas travas emocionais? Quando a gente tem essa clareza, a gente consegue resolver e sanar essas dúvidas, fica mais fácil a gente assumir o nosso controle, e continuar seguindo. Às vezes achamos que nada dá certo, que não estamos tendo resultado que gostaríamos, porque a gente fica ali olhando apenas com os nossos olhos, com os olhos do medo, das frustrações, Pensamos que somos capazes de recomeçar e não sabemos por onde. Quando você tem esse sentimento, que você se sente incapaz, não sabe por onde começar, é porque você precisa de ajuda. É porque você precisa de alguém ali para te motivar. Porque você precisa, às vezes, de um método, de uma ferramenta. E muitas vezes, nesse momento, a gente, peraí, se eu tiver com alguém do meu lado que me apoia, que me ajuda a entender novas oportunidades, que ajuda eu a ter aprendizagem, mesmo diante dos fatos negativos, a gente precisa de dar uma nova vida a essa forma de olhar, a essa forma de verificar como você vem lidando. Faz necessário você ter um amor próprio. Quando eu falo ter amor próprio, é você, será que eu estou cuidando de mim o suficiente? Você tem coragem de entregar você na mão de qualquer pessoa? Quando eu falo qualquer pessoa, de qualquer profissional? De qualquer informação? Eu compartilhava com algumas clientes minhas da situação de uma cliente minha que queria ter resultado rápido, queria emagrecer rápido, e optou em tomar remédio para emagrecimento. E esse remédio trouxe uma série de complicações. Esse remédio levou ela a quase partir desse mundo terreno para outro mundo. Por quê? Ela achou que o jeito dela era o jeito certo. Com a pílula milagrosa, ela ia conseguir ter o resultado que ela tanto precisava. Será que existe realmente resultados milagrosos, que não precisa de empenho, que não precisa de comprometimento, que não precisa de alguém por perto para nos ajudar? Eu falo que o dia de finados está chegando, e quantas vezes a gente se sente tão introspectivo, tão fechado, tão triste diante desse momento, porque a gente relembra das pessoas que a gente ama, que já se foram. E esse ano vai ser um ano diferente, a gente às vezes nem vai poder ir no cemitério, às vezes fazer uma oração, levar uma flor. Mas essa pessoa está aí, dentro de você, com a melhor lembrança. Então você pode fazer uma oração onde quer que você esteja por ela. Se você não está conseguindo lidar com essa gestão desse sentimento, gestão de medo, de tristeza, que vem gerando algum bloqueio em você, você precisa de buscar por algo que vai ajudar você a distanciar desses medos, distanciar dessas travas. Tendo alguém ali que segura na sua mão, que te apoia. Você precisa se permitir descobrir o que habita verdadeiramente aí dentro do seu interior. Eu falo que a sua vida é um presente.
A sua vida é um presente. Então, vale a pena ficar aí triste, desanimada? Sem motivo para seguir? Não. Não vale a pena. Vale a pena você erguer a cabeça, entendendo que a forma, a comunicação, mesmo que seja a comunicação não verbal, que é a sua postura, a forma, né, isso manda mensagens para o nosso cérebro. Peraí. Eu não tô boa, né? Eu tô olhando para baixo, tô introspectiva. Peraí, eu não tô boa, mas eu vou vencer. Eu vou superar. Erga a cabeça, né? Coloque a lente ali da positividade, do otimismo. E veja a infinidade de possibilidades que está à sua volta. Para você realmente mover. Para você encontrar a melhor ajuda, o melhor apoio. Para você aproximar dos seus projetos. Eu te convido, né? Que todos os dias você faça, né, esse grande exercício. O grande exercício do alto amor. De olhar para tudo que não está bom. O que isso vem trazendo? Qual tipo de sentimento isso vem reverberando na sua vida? Você tomar consciência. Eu estou aqui porque eu já estive daí também. Quantos medos, quantas travas emocionais, quantas superações, né? Quantos estudos, mais de 15 anos estudando, né? Tive que testar, vivenciar cada item para me chegar onde eu cheguei. E eu não quero que você passe por tudo que eu passei. Nem se permita encurtar esse caminho. Há pessoas que nos fazem livres à nossa volta, né? Que é aquela pessoa que está ali para te motivar, para te engajar. E já há pessoas que a gente se relaciona que nos aprisionam, que nos bloqueiam. Quantas pessoas te fazem sentir livre que você convive hoje? E quantas pessoas que te bloqueiam, que te trava, você vem convivendo também? Será que não é o momento de distanciar um pouco? Não quero que você passe por tudo que eu passei. Eu quero que você se abra a pensar, a refletir, se abra a tomar realmente a consciência, né? Entendendo que há como sim recomeçar e fazer de forma diferente. Quando se tem um método, quando se tem alguém para acompanhar, tudo flui de uma melhor forma. E pensando nisso, né, a surpresa que eu havia comentado com vocês anteriormente, né, que tinha novidade essa semana, é porque o dia da ressurreição chegou. O dia da ressurreição para você levantar, né, de vez desse caixão, dessas travas emocionais que vem te impedindo você de ter uma vida melhor, de ter uma vida mais equilibrada, sabendo gerenciar o seu lado racional com o seu lado emocional, sabendo lidar com os seus medos, com as suas tristezas, com os nossos 5, né, sentimentos básicos, que é o medo, a tristeza, a frustração, né, o afeto, a alegria. Como você sabe lidar com esses sentimentos? Como você sabe nortear? Eu falo que a ressurreição vai ser um evento gratuito. É uma chave para você abrir várias portas que estão travadas aí. É um convite para você levantar de vez, né, desse caixão e acordar para a vida, assumindo verdadeiramente o controle das suas emoções. Esse evento vai acontecer no dia 5 de novembro. Para você participar, você precisa se inscrever. E para você se inscrever, é só você ir direto para o link da minha bio, no meu Instagram, Cristiane Portal C, e fazer parte dessa comunidade, fazer parte desse movimento que vai ajudar você a se libertar, a distanciar desses bloqueios que vem impedindo você de ser uma melhor profissional, ser uma melhor mãe. Quantas vezes a gente perde oportunidades porque a gente não sabia gerenciar as nossas emoções? Eu já perdi a oportunidade de emprego, de relacionamento, por eu não conseguir gerenciar melhor as minhas emoções, por eu não conseguir dominar. Ficava ali trêmula, gaguejando. Não tinha a autoconfiança que eu precisava. Então, eu quero convidar você a fazer parte, né, verdadeiramente desse movimento, desse evento, a ressurreição que vai acontecer no dia 5/11. Então, quero agradecer a cada um de vocês, né, que vocês possam verdadeiramente não distanciar, não desistir durante a caminhada,
porque você não está tendo resultado efetivo. Às vezes é porque você não está tendo o acompanhamento. Você não está próximo do especialista que está te norteando, que está te orientando, que está te motivando você. E é isso que faz com que a gente siga e atinja novos patamares na nossa vida. É quando a gente tem alguém para nos direcionar, para nos apoiar e mostrar as melhores ferramentas, as melhores técnicas nesse caminho. É esse o recado que eu tenho para você hoje, nesse bate-papo da Cris, que você não desista, né? Que você não perca durante o caminho, durante o seu caminhar, viu? Gratidão, forte abraço e vejo vocês no nosso evento, a Ressurreição, no dia 5/11. Até mais!